Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Bom, eu acho que esse vídeo era necessário, né? Porque assim, todo ano tem várias previsões, todo mundo começa a falar assim, eu prevejo que vai acontecer isso, eu prevejo que tal pessoa vai casar, vai acontecer isso. Eu prevejo que o Brasil vai ganhar a Copa. Errou. Errou feio, errou rude. Mas é porque eu não tinha poderes, né, Bárbara? Assim, Então você é um charlatão? charlatão. Eu sou Mas não sou só eu que sou um charlatão, não, porque tem mais gente que previu a Copa, e inclusive cientificamente. Melhor a gente começar esse vídeo, né? Vamos ver as previsões para 2022 que deram errado. Bom, vamos começar falando aqui do elefante branco na sala, né? Fiz um vídeo falando que o Brasil ia ser campeão, eu estava confiante, mas é porque a gente não combinou direito, eu e o Tite, né? Não rolou muito bem, assim. E teve várias pessoas sensitivas e tal que falaram que o Brasil ia ser campeão também. Mas tem uma coisa interessante, porque a ciência também falou que o Brasil ia ser campeão. Eu sei que é difícil explicar, mas eu vou te explicar. Conta, o que fala? Então, o pessoal lá de Oxford montou um modelo matemático para simular quais que seriam os resultados da Copa. Matematicamente, estatisticamente, vai acontecer isso aqui, ó. Segundo esse modelo, a semifinal ia ser Brasil e Argentina. E uma outra semifinal ia ser França e Bélgica. Você viu que ele, né, passou, porque a final foi França e Argentina, só que ele falou que ia passar o Brasil e ia passar a Bélgica, e a final ia ser Brasil e Bélgica. Ele errou porque a Bélgica saiu na primeira fase, o Brasil nós já sabemos. Eram só 4 minutos, né, mas tudo bem, não quero relembrar isso, porque isso foi muito 2022, a gente já tá no futuro, né? Aí na final eles previram que ia dar 61% de chance do Brasil ganhar, 61 quebrados e 38 e uns quebrados para a Bélgica. Todos sabemos que isso não se concretizou, né? Quem errou também, Bárbara, foi a tubaroa Ritinha. Que é uma tubaroa lá no Rio de Janeiro, ela tava previndo os resultados da Copa. Ela falou que o Brasil ia passar da Croácia, né? Mas a gente não pode nem mais confiar nos tubarões hoje em dia. Quem sabe até 2026 não aparece outro vidente marinho. Agora vamos para um lugar mais místico, com previsões do futuro mesmo, assim, sabe? Você conhece por acaso a Baba Vanga? A Baba Vanga nasceu em 1911 na Macedônia. Só que o que aconteceu? Quando ela tinha 13 anos, um furacão jogou ela longe e teve um acidente lá que ela acabou ficando cega. E a partir disso, diz ela que os olhos dela se voltaram para o futuro, uma coisa assim bem poética, né? E ela fez algumas previsões que vão até o ano de 5079. Então, meu Deus, mas tem previsão vindo aí. Tá, o que ela errou de 2022? Segundo ela, em 2022 ia ter uma pandemia, mas assim, cabulosa. Só que ia ser um vírus que ia vir da Sibéria. Não tivemos, né? Graças a Deus, não aconteceu nada que veio da Sibéria, fora alguma propaganda de cerveja da escola, porque deve ter tido alguma coisa assim. Não aconteceu. Mas aconteceu um trem que meio que quase chegou lá, porque é o seguinte, um pessoal estava estudando, uns franceses estavam fazendo uns estudos lá na Sibéria de alguns vírus das geleiras, que esses vírus, com as doenças que a gente nem sabe o que é, eles têm mais ou menos uns 48 mil anos. Então a gente fica pensando assim, seu francês, mas assim, vamos conversar aqui. Pra que você tá mexendo nesse trem? A gente não tem nem cura pra esse trem, aí você tá cavucando esse gelo. Mas é porque, com o aquecimento das calotas polares e tal, isso tudo tá derretendo. Então meio que eles estão preparando pro pior, porque eles aí vão aparecer de qualquer forma, né? Os vírus lá, as paradas. Então, eles já estão estudando pra gente já ter defesas contra isso. Mas as previsões da Baba Vanga não param por aí, os erros dela, né? Na verdade. Porque segundo a Baba Vanga, ia ter um tsunami que ia atingir a Ásia e a Austrália. Bom, não aconteceu o tsunami, mas em setembro teve um terremoto de 6,9 pontos na escala Richter e que lá em Taiwan o pessoal meio que tava com aquele medo de um tsunami aí, sabe aquele alerta de tsunami? Pois é, só que não aconteceu. Às vezes ela tá prevendo as notícias do jornal, né? Não é nem o evento em si, mas as notícias do jornal, tipo um G1. Prevejo que em 2022 o G1 vai falar
Pode ser isso, não sei. Mas assim, eu não ficaria muito sem ouvir essa moça, essa moça não, porque já tem 1000 anos, né? Essa senhora, porque sabe aquele tsunami que aconteceu na Indonésia em 2004? Pois é, ela meio que previu aquilo, sabe? E aquele assim foi bem forte. E em 2022 mesmo, ela acertou uma outra previsão, que seria a crise hídrica na Europa, porque foi o período mais seco que a Europa enfrentou em 500 anos. Então assim, Portugal, Itália, República Tcheca, todos esses países, eles ficaram meio que quase sem suprimento de água, sabe? E até é difícil você esperar isso nos países bem desenvolvidos, assim, com algumas coisas, né? Isso é coisa que a gente enfrenta há alguns anos aqui, né? Sempre fala assim, economize água e tal. Mas aconteceu e foi previsto pela Baba Vanga. Agora vamos falar das previsões dos baba-ovo. Não é dos baba-ovo, é do povo, mas os intelectuais, porque os intelectuais eles se juntaram uma época em 1922 e fizeram as previsões também. Por exemplo, a primeira previsão que eles fizeram é que você ia deixar um like nesse vídeo para ajudar o queijinho aqui a se alimentar de like, né? Você lembra? A gente come pão de queijo e ele come like. Então, você precisa ajudar o queijinho aqui com a alimentação dele, né? Deixa o seu like aí. Mas assim, tá, eles são lá em 1922, fizeram as previsões e passaram-se 100 anos. Vamos ver o que eles previram que ia acontecer aqui. Um spoiler aqui, ó, tem umas coisas que eles acertaram, tá? Esse povo era inteligente mesmo. O W.L. George ficou muito famoso, apesar de eu nunca ter ouvido falar nele, mas assim, na época, ele começou a fazer as previsões dele e colocar no jornal. E algumas fazem muito sentido, são umas coisas legais. Mas vamos para as que não se concretizaram. Ele previu que as reservas de carvão e de petróleo em 2022 estariam extintas, coisa que não aconteceu, né? Inclusive, na verdade, está bastante longe de acontecer. A gente até falou nisso no vídeo de coisas que vão acabar. Tem um tempo ainda para o petróleo ser, né, acabar e tal. E o carvão, então, meu filho, nem se fala, né? Ainda demora bastante. Só que ele também previu e errou que a energia renovável e as coisas tecnológicas iam estar muito evoluídas nessa época e a gente não ia precisar desses outros combustíveis que ele tá falando que acabou, né? Até existe, mas a gente sabe que tá engatinhando ainda, né? Então o Jorginho, tiro na água, igual a batalha naval. Mas ele também previu outra coisa que não deu certo, esse grupinho dele, que a gente estaria comendo comidas em pílulas. Isso eu fiquei pensando um pouco assim, por exemplo, quem vende Herbalife? Que você tem um shake pra você tomar lá, né? Você já foi nutricionista? Já fui nutricionista. Quantas pilulitas que já você Muitas pilulitas, né? Mas ele tava falando mais naquele sentido assim, ó, arroz, feijão e carne, uma pílula, sabe? Nesse sentido ainda não tem. Tem uns shake, tem uns negócios aí que entram um pouco nisso. Talvez ele tava prevendo os picareta, né? Ou então ele estava prevendo a Aracida Top Term vendendo ômega 3. Nossa pele fica mais bonita, mais firme. É um anti-inflamatório natural poderoso. Eu falo brincando aqui, mas o pessoal já tá começando a sintetizar alguns comprimidos de alimentação mesmo, que é meio uma coisa 2001, Odisseia no Espaço, meio Jetsons, né, que o pessoal tenta fazer. Eles estão colocando vitaminas e nutrientes nisso e tentando tirar a gordura e aquelas coisas gostosas e boas, né? Por exemplo, agora a gente vai só no churrasco, segundo a previsão, comer pílula, né? Não dá, né? Melhor essa previsão ele errar mesmo, porque não tem condição. E outra previsão que ele tinha, né? Ele errou miseravelmente, é que os trabalhos domésticos iam ser feitos magicamente, assim, ia acontecer. A gente ia ter aparelhos mágicos que iam poder limpar pra gente, fazer as suas coisas. Tem, mas ele não previu isso pro Brasil, né? Que a gente não tem tanto dinheiro pra comprar esses, o robô, o mop, o não sei o quê. Não é todo mundo que pode comprar isso. Então, ele pode ter acertado na Europa, mas aqui no Brasil, ele errou. Bom, você deve saber que a gente falou em previsões, a gente já conecta os neurônios e já vai pensar, você é doida! Meu marido foi embora. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! O meme, a Márcia Sensitiva, Márcia Fernandes, como você quiser chamar, ela tá em alta aí, virou meme. Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capeta de dentro de casa. E, pra você que não sabe, ela fazia muito sucesso no rádio nos anos 90, fazendo exatamente isso, as previsões dela. Ela é médium, astróloga, numeróloga. Vem pra cá, Márcia Fernandes! Ficou parecendo que ia chamar ela. Mas não vou chamar aí, não. A gente podia fazer uma collab depois, né? Mas eu ia ficar todo tímido, porque eu fico tímido do pé dos outros, né? Aí fica assim,
Oi, Márcia, tudo bom? Queria saber sobre o meu futuro. Ah, não sei o que, gritando. Não, tudo bem, então. Voa, cara, voa! A Márcia, ela tende a acertar umas coisas, né? Mas assim, teve umas aqui que a Márcia, depois a gente pergunta pra ela o que aconteceu. Por exemplo, ela previu que o Faustão ia dar super certo na Band. Vou até abrir aspas aqui, pegar meu papel para as palavras dela, tá? Faustão mudou de emprego e vai explodir na nova emissora. Puta vida! Mas é porque a gente interpretou errado também, né? Que o Faustão explodir na nova emissora pode ser uma coisa ruim também. A gente não explode só pra coisa boa. A gente também implode, né? Nesse caso. E ela falou até, abre aspas de novo, eu vejo ele como sócio da Band. Bom, assim, eu não sei se ele vai chegar sócio ainda, o destino está por vir. Mas o Faustão, ele não é que o programa dele deu baixa audiência, assim, que nem o povo tá falando. É porque, na verdade, 5 vezes por semana e gasta muito dinheiro. Então, não é que não tá pagando o custo do negócio, entendeu? Não é que a audiência tá horrível, assim, mas é porque tá tendo esses problemas aí. Eles até cogitaram colocar o Faustão uma vez na semana e tal, ou diminuir às vezes por semana, mas resolveram que pra esse ano vai continuar 5 vezes na semana mesmo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Por incrível que pareça, ela também errou a previsão do Luciano Huck no Domingão na Globo. Porque, segundo ela disse que o Luciano Huck não daria muito bom no domingo não, né? Só que, o que aconteceu? Ele aumentou 2 pontos de audiência do que vinha o Faustão, e ainda o público jovem veio, meio que comprou a ideia dele e tá acompanhando. Olha só, que coisa, não? E outra coisa que ela previu também é a carreira internacional que ia decolar nesse ano. Da Anitta? Não. Luan Santana, ela cravou que ia bombar esse ano, mas não deu aquele hit que ele tava esperando, né? Ele até tá se preparando, ele está gravando em espanhol, vai hablar com muitas pessoas, mandaram o Meteoro de la Pasión para toda la pova, mas infelizmente ainda não aconteceu, mas nossos votos aí, Luan Santana, que você exploda mesmo. Não do jeito. Eu me entendeu mal. Eu só falando que a sua carreira decole. Você vai muito bem, porque a gente gosta de ver brasileiro dando certo lá fora, né? Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo das previsões que não deram certo, né? Quem sabe a gente torna isso uma tradição e vê o que aconteceu em 2023. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana, de segunda a sexta, ao meio-dia, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!